E eu gostaria de que os irmãos, mais uma vez, com a sua Bíblia aberta no capítulo 19 do Apocalipse, possamos então ver a preciosidade desse texto. Eu vou trazer para o contexto de hoje. Segunda vez, diz o verso 3, disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como que de muitas águas, e como se fossem trovões, dizendo aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou ficar aqui. Meus irmãos amados, eu estava lendo esse texto esta semana e comecei a ter vontade no meu coração de exaltar mais a Deus no pouco que eu tenho feito. Por quê? Porque eu vejo o quadro da igreja cada vez mais ficando colorido. Não é uma caricatura, é um quadro bem feito, colorido, pinçado pelas mãos gloriosas de Jesus. E me deu vontade de fato, ter mais desprendimento para glorificar a Deus, vendo o relato da vitória da igreja sobre todo o domínio do inferno aqui na terra. Vontade de exaltar ao Senhor, vendo que o povo de Deus, mediante todas as provações, decisões e tudo aquilo que lhe foi imputado como elemento de desafio, a igreja continuou de pé. E a palavra do Senhor, eu sempre faço referência desse texto. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Aí eu vejo na história os meus queridos irmãos morábios e tantos outros sacrificando suas vidas para se fazer presente no reino, enquanto morriam sendo trucidados. Muitos deles morreram nas cavernas, outros foram arrastados pelas ruas, alguns estavam nas cadeias sendo vilipendiados ferozmente, e nenhum deles disse eu nego o Senhor. E nenhum deles disse eu vou virar as costas para a verdade. E nenhum deles passou a dizer aquilo que eu cria era utopia. Pelo contrário, o testemunho de vida destes homens e mulheres diziam que o Senhor era na verdade o dono da crença que ardia no peito de cada um. O tempo passou. Hoje estamos em que data? 4 de outubro. A iniquidade aumentou. O pecado cada vez mais acelera. Nos carros a gente tem, na sua maioria hoje, 240 quilômetros. Mas no coração do homem, com referência ao mal, 400, 500 quilômetros de liberdade e de velocidade para fazer tudo aquilo que bem entende. E esse povo
diz assim: nós tememos a Deus. Nós exaltamos ao Senhor que nos dá o controle de não sermos contados como aqueles que estão na fila da perdição. E a gente faz a seguinte pergunta: por que então nós estamos aqui nesta manhã? Porque, meus queridos irmãos, não somos submissos ao mal. Quando a Bíblia diz assim: o mal que eu não quero fazer, este faço, não está dizendo da submissão, está dizendo muitas vezes que a nossa carne transgride. Mas existe dentro de nós uma coisa preciosa, chamada Espírito Santo de Deus. A carne transgride, mas o Espírito a vence. A carne nos leva a termos, de fato, meus queridos irmãos, a inclinação a ela peculiar, mas o Espírito de Deus nos fortalece. E vem a palavra austera, gloriosa, do nosso grande profeta, dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. Por que então na fraqueza eu vou dizer que sou forte? Eu vou dizer porque eu venço. Eu vou dizer porque eu tenho o Espírito de Deus para me falar. Eu estou falando universalmente. Eu vou dizer exatamente porque, meus queridos irmãos, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É o Espírito do Senhor que sempre provoca uma reação santa e benigna no nosso coração. Hoje estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. E por que isso? Porque nós passamos pelo crivo das grandes batalhas e estamos aqui arvorando a bandeira da vitória. Aleluia! Porque os nossos grandes desafios são iguais aos dos outros. Mas nós temos vitória nestas coisas por Cristo Jesus, aquele que de fato nos advoga. Seja feliz com Jesus. Alegre-se no Senhor. É a sua oração que lhe coloca de pé. É a intercessão de alguém que faz com que você seja mais rijo, mais duro, mais resistente. É a graça de Deus que diz para você: eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou, por aquele que guarda a minha vida, por aquele que me tem como filho da graça, herdeiro para sempre dos benefícios gloriosos que estão nos céus. Meus amados irmãos, é impossível viver esta realidade desta grande batalha que a gente enfrenta sem lembrar de uma coisa: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, seríamos vencidos. Se não fosse o Senhor que entrasse na nossa batalha, seríamos derrotados. Se não fosse o Senhor que, como grande general, ficasse à frente deste exército, como então, meus queridos irmãos, seríamos bem treinados? É Ele quem adestra as nossas mãos para a guerra. O nosso coração, apesar, meus queridos irmãos, das adversidades, está no trono de Deus, está na glória, está no céu, está no Cordeiro de Deus, está na redenção das nossas vidas. Aleluia. Guarde aí 5 coisas que eu quero dizer rapidamente. A primeira delas, a expulsão de Adão lá do Éden, não causou absolutamente nenhuma fraqueza em Deus. Pelo contrário, ele disse imediatamente da semente da mulher:
eu vou fazer com que surja alguém que esmague a cabeça da serpente. Segundo, a misericórdia do Senhor logo foi entendida. A misericórdia do Senhor logo foi entendida. Ao Adão ouvir, a semente da mulher esmagará, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Logo a misericórdia do Senhor foi entendida. Deus vai fazer alguma coisa, mesmo que Ele lance seu juízo me colocando fora do jardim. Mesmo que os abrolhos da vida ardam na minha pele e as minhas atitudes cantem músicas indesejáveis na minha consciência, mesmo assim, eu sei que Deus vem na viração do dia para me oferecer a sua voz, a sua companhia, aquilo que Ele sempre fez, relacionamento com o homem. Terceira coisa, Jesus vem, é prometido, segundo está escrito, meus queridos irmãos, amplamente no livro de Isaías, mas no capítulo 53, a gente encontra uma regra especial. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, aquele que vence. Aquele que está na frente, aquele que de fato não se miscui, aquele que está assumindo liderança. Deus forte, Pai da eternidade. Todas as coisas estariam submetidas ao seu crivo, à sua voz, à sua ordem, à sua soberania. E ainda hoje a igreja do Senhor pensa nisto todos os dias, que Ele é o Pai da eternidade, para onde iremos como jubilosamente salvos para a glória do seu santo nome. E em quinto lugar, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, que coisa gloriosa! Você está numa gaveta que ninguém abre. Você está exatamente no mais seguro lugar. A promessa de Deus, meus irmãos, nos envolveu. Não há ninguém que de fato tenha coragem ou poder ou autoridade para abrir esta coisa gloriosa que Deus se permitiu nos esconder nele. Agora, se não há nenhuma condenação, o que é que vai haver? Regozijo, felicidade. Eu me lembro que eu estava no júri e tinha nas minhas mãos a pauta onde um homem seria juizado e certamente condenado. E eu li tudo aquilo ali e fiquei pensando, não é possível que este homem seja condenado por aquilo que fez. Enquanto o promotor estava iniciando a sua palavra, eu estava dizendo, não é possível que este homem tenha coragem de condenar este sujeito que está sentado ali. E o promotor falou, e se dirigindo ao juiz disse, meritíssimo, eu quero simplesmente lhe dizer que a palavra da promotoria é solicitar que este homem não seja condenado. Foi a primeira vez que eu vi, meus queridos irmãos, num jurado, numa audiência, isto acontecer. O próprio promotor dizendo, ele não pode ser condenado. Agora você imagine que se porventura no reino do inferno o promotor quiser nos acusar e dizer uma série de coisas contra nós, Jesus vai dizer, eu já me prontifiquei a advogar a causa dele. Você lembra disso? Antes que ele nascesse,
pecasse e merecesse condenação, eu já havia divulgado a causa dele. Portanto, em último lugar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glorifiquemos a Deus por isso. Exaltemos ao Senhor por isso. Estamos aqui para celebrar estas 5 preciosas coisas que Deus nos deu como privilégio e concessão celestial, que ninguém no mundo tem, a não ser a igreja gloriosa do grande Redentor Jesus. Vamos ficar de pé.